Equações com denominadores. Qual o comprimento dos lápis? Observando a figura e tendo em conta a pergunta, facilmente se dá a resposta através da equação. Reparem, esta expressão dá-me o comprimento do lápis verde, esta expressão dá-me o comprimento do lápis preto. Como ambos os lápis têm o mesmo comprimento, eu posso igualar as duas expressões e formo uma equação. Uma equação com denominadores. Então, o que é que eu tenho que fazer para acabar com os denominadores, para poder resolver a equação? Aplicar o princípio da multiplicação. Porquê? Porque, vou recordar, o princípio da multiplicação diz o seguinte: numa equação podemos multiplicar ou dividir ambos os membros pelo mesmo número, diferente de zero, ambos os membros da equação, não é? Pelo mesmo número, diferente de zero, e obtemos uma equação equivalente à inicial. Ou seja, então aqui, como o denominador é 2, multipliquei este membro por 2 e este membro por 2, certo? Porque assim livro-me dos denominadores. E porquê? 2 sobre 2 dá 1, certo? O que é que fica? Ficam só os elementos que estão no numerador, ok? Então, a partir de agora, sempre que tenham uma equação com denominadores, onde todos os termos tenham o mesmo denominador, é como se ignorassem os denominadores e ligassem só os elementos que estão no numerador, ok? Porquê? Não precisam de fazer isto. Está bem? Podem omitir estes dois passos, está bem? Isto é só para que vocês entendam o porquê de que quando encontramos uma equação com denominadores e cada um dos termos tem o mesmo denominador, os denominadores parece que desaparecem assim por milagre, está bem? Porque no fundo estamos a aplicar o princípio da multiplicação. E agora, a partir daqui, a resolver uma equação utilizando os passos que vocês já conhecem. Portanto, isolar os termos em x, aplicando o princípio da adição, reduzir os termos semelhantes e, se necessário, aplicar o princípio da multiplicação. Aqui, como o coeficiente de x já é 1, não é preciso, já tenho o valor de x, certo? Ora, vou então a uma das expressões, tanto faz, eu utilizei a primeira, eu vou substituir o x pelo valor encontrado para obter o comprimento do lápis, tá? Se quisessem, podiam ir a esta. Se fizerem, reparem, se fizerem 4 vezes 6 mais 9 a dividir por 2, também dá 16,5. O torneio de futebol que decorreu durante a semana cultural do primeiro período chegou ao fim. A equipa Bons de Bola sagrou-se campeã. Um dos jogadores marcou metade dos golos da equipa, o outro um quarto. Os restantes jogadores juntos marcaram 10 golos. Quantos golos foram marcados pelos Bons de Bola? Ora, muito simples. Se o x representar o número total de golos marcados, então eu consigo formar esta equação. Ora, muito bem. E porquê? Reparem que um dos jogadores marcou metade dos golos, portanto, 1/2 de x. O outro, um quarto de x. E os restantes jogadores marcaram 10. Mais 10 é igual ao total de golos marcados. Ok? Muito bem, e agora resolvo esta equação. Só que eu tenho aqui um problema, porque esta equação é uma equação que tem denominadores, mas eles são diferentes. Então eu tenho que fazer qualquer coisa de forma a ter todos os termos com o mesmo denominador. Como é que eu faço isto? Muito simples. Basta reduzir todos os termos ao mesmo denominador, que poderá ser, por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, ou outro múltiplo qualquer de 2 e 4. Normalmente utiliza-se o mínimo múltiplo comum, porque é mais fácil, até por uma simplificação, simplificar os cálculos, efetuar cálculos com números maiores é mais difícil do que efetuar cálculos com números pequeninos, está bem? Portanto, ora muito bem, então vamos lá ver. Se aqui já sei que no denominador, todos os termos do denominador têm que ter 4. Então aqui o que é que eu vou ter que multiplicar por 2 para dar 4? 2. Aqui já tem 4, multiplico por 1, porque 1 é elemento neutro da multiplicação, não faz nada. Aqui por 4, porque aqui é como se tivesse 10 sobre 1, está bem? E aqui também por 4, porque é como se tivesse x sobre 1, tá? Portanto, ao multiplicar os denominadores, tem que fazer o mesmo com os respectivos numeradores, está bem? Porque senão, para que a fração se mantenha equivalente, ou tenha uma fração que dê o mesmo resultado, ok? Muito bem, pronto. A partir do momento que tem o mesmo denominador, já sabem, podemos ignorar, porque no fundo estávamos, o que é que nós tínhamos que fazer para nos livrar dos denominadores? Aplicar o princípio da multiplicação, ou seja, multiplicaria cada um dos membros, aqui
punha aqui dentro de parênteses, para ser mais rápido, vezes 4 e aqui também vezes 4. E 4 sobre 4 dá 1 e livrei-me dos denominadores. Portanto, a partir daqui já sabem. Portanto, a equipa Bons de Bola marcou 40 golos. Qual é a altura da Joana e da sua mãe? Ora, qual é a equação que a figura sugere? É muito simples. Reparem, este comprimento aqui, que é dado por esta expressão, representa a altura da mãe. E este comprimento aqui é igual a este, certo? Então, eu posso formar uma equação dizendo que esta expressão mais esta é igual a esta, ok? E a expressão que me dá a altura da Joana é esta. Mas para saber qual é a altura da Joana, eu primeiro tenho que determinar o valor de x, está bem? Vai ficar o valor de x que eu encontrar mais 8 a dividir por 2, tá? Ora, e como é que eu vou fazer? Através resolvendo a equação. Ora, mais uma vez, tenho uma equação com denominadores e onde os termos têm denominadores diferentes, portanto, o primeiro passo, neste caso, é tirar reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Então, vai ficar aqui 4 vezes 3 para dar 12, aqui 6 vezes 2 para dar 12 e aqui 3 vezes 4 para dar 12. Multiplicam numeradores e denominadores, certo? E depois resolvem a equação, certo? Multiplicando, quando tem esta parte aqui, reparem como é que eu tiro 12, mais uma vez, multiplicando ambos os membros da equação por 12, desfaz a divisão por 12 e os denominadores desaparecem, ok? E agora sim, posso dar resposta ao problema. Vou já começar pela altura da Joana, que é dada por esta expressão, esta expressão, e vou substituir o x pelo valor que encontrei, 188 mais 8 a dividir por 2, que dá 98. A Joana mede 98 centímetros e a sua mãe mede 3 vezes 188 mais 80, tudo isto a dividir por 4, que dá 161 centímetros, ou se quiserem 1,61 m. Quando têm equações com parênteses e com denominadores, é obrigatório, repito, obrigatório tirar em primeiro lugar os parênteses e só depois os denominadores. E depois isolar os termos em x, reduzir os termos semelhantes, por aí fora, está bem? Portanto, obrigatório. Aqui primeiro tenho que tirar os parênteses, depois os denominadores e depois utilizar aqueles passos todos que vocês já conhecem. Em suma, primeiro tiram-se os parênteses, depois denominadores, depois isolam-se os termos com incógnita. Porque é que eu pus os termos com incógnita? Porque às vezes a incógnita pode ser y, está bem? Eu normalmente isolo os termos em x, porque as equações, as variáveis têm sido x, mas há equações cuja variável seja y. Portanto, isolam-se os termos com incógnita, reduzem-se os termos semelhantes, determina-se o valor da incógnita e indica-se o conjunto de solução. Recordar, classificação de equações em R. Ora, muito bem, quando estou a trabalhar no conjunto dos números reais, que é o maior conjunto que vocês conhecem até agora, há equações que são possíveis e impossíveis. Dentro das possíveis, há as determinadas, portanto, o número de soluções é finito, e as indeterminadas, o número de soluções é infinito. Recordo que, vou pôr aqui, por exemplo, resolvem a equação, chegam a x igual a 0, então o conjunto de solução é 0 e a equação é possível e determinada. A classificação aqui, para dar uma equação possível e indeterminada em R, tem que dar uma igualdade deste género, 0x igual a 0. Porquê? Qualquer número real multiplicado por 0 dá 0 e 0 é igual a 0. Portanto, transforma a igualdade sempre numa proposição verdadeira. Neste caso, quando estamos a trabalhar no universo R, se quiserem, conjunto de solução é R, está bem? Mas cuidado, se aqui estivesse Q, certo? Então, aqui chegasse a uma igualdade destas, então o conjunto de solução já seria o conjunto dos números racionais, porque estamos a trabalhar em Q, tá? Ok. Quando obtenho uma equação impossível, chega a uma igualdade deste género, por exemplo, 0x igual a um número diferente de 0. Por exemplo, 0x igual a 7. Porquê? Não há nenhum número que multiplicado por 0 dê 7. Está bem? Portanto, é uma equação impossível. Todavia, tem que ter alguns cuidados. Eu vou já explicar, há casos que são um bocadinho particulares, digamos assim. Vamos já ver aqui à frente. Ora, resolve em Q a equação seguinte.
O que quer dizer resolve em quê? Eu vou resolver a equação. Se a solução der um número racional, então a equação é possível. Se a equação não der um número racional, por exemplo, chegar à solução, vamos supor, raiz quadrada de 7, então a equação é impossível em quê? Estão a ver? Então vamos lá. Ora, este sinal aqui é muito perigoso, porque altera o sinal dos termos que estão aqui dentro. Isto é como se estivesse dentro de parênteses, está bem? Aqui é a mesma coisa. Há quem faça e bem, separa, eu vou pôr aqui para verem melhor, está bem? Separam esta expressão. Então, se quiserem, para não se enganarem, fica já menos 3x sobre 2 menos 3 meios, está bem? E agora, menos x sobre 3 mais 1 terço. Portanto, altera, está bem? Igual a zero. E agora mais do mesmo. Portanto, o denominador vai ser o 6, que é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3. Portanto, aqui vou ter que multiplicar por 3, aqui por 3, aqui por 2 e aqui por 2. Vai dar aqui, é como se tivesse 1 por 6, mas não vale a pena, porque 0 vezes 6 dá 0. 0 é o elemento absorvente da multiplicação. Ora, fica, no entanto, eu vou pôr para não haver dúvidas. Vai ficar menos 9x sobre 6, menos 9 sobre 6, menos 2x sobre 6, mais 2 sextos igual a 0 sobre 6. E agora, ignoro o 6, os termos já têm todos o mesmo denominador, portanto só vou ligar aos numeradores, vai ficar, e vou já separar os termos dependentes dos independentes, menos 9x, menos 2x, igual a 9, menos 2. Reduz os termos semelhantes, menos 11x igual a 7, e agora vai ficar, divido tudo por menos 11, e vai ficar equivalente a x igual a menos 7 sobre 11. Portanto, regra dos sinais. Na multiplicação e na divisão, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Portanto, aqui dá menos, porque os sinais são diferentes. Ora, muito bem. Então, quer dizer que, como 7 sobre 11 pertence ao conjunto dos números racionais, eu posso classificar, dizer que a equação é possível e determinada, está bem? E o conjunto de solução é menos 7 sobre 11. Aqui resolve e classifica em Z. Então vamos lá ver. Primeiro, cuidado com esta equação, tem parênteses e denominadores. Portanto, é obrigatório tirarem primeiro os parênteses. Como? Aplicando a propriedade distributiva. Portanto, vai ficar, ora, 3 oitavos, 1 vezes 3 e 4 vezes 2, menos 1 quarto de x, igual a 1 meio de x, aqui exatamente o mesmo, está bem? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6, mais x sobre 4. E agora vou fazer aqui ao lado, o denominador que vai ficar será o mínimo múltiplo comum entre o 2, o 4, o 6 e o 8. Ora, qual é o menor múltiplo comum que está na tabuada? 2, do 4, do 6 e do 8, é o 24. Mas imaginem que vocês não sabiam. Então, como é que vocês fariam? Aplicando os conhecimentos que já têm para trás. Ou seja, decompunham todos estes elementos num produto de fatores primos, portanto o 2 já está, o 4 é igual a 2 ao quadrado, o 6 é igual a 2 vezes 3 e o 8 é igual a 2 ao cubo. E agora o que é que diz? O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números de compostos em fatores primos é igual ao produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então o que é que entrava? Esta parte aqui seria igual a quê? 2 ao cubo vezes o 3. Já estou a escrever fora, vou. 2 ao cubo vezes 3, ok? Portanto, este e este, está bem? Repito, produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Portanto, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 3 dá 24, que nós já sabíamos, tá? Portanto, os denominadores, no denominador tem que estar o 24. Então, o que é que eu tenho que multiplicar por 8 para dar 24? 3. O 4 por 6, o 2 por 12 para dar 24, o 6 por 4 e o 4 por 6, ok? E agora, sempre a mesma coisa, portanto, 3 vezes 3, 9 sobre 24, menos 6x sobre 24, igual a 12x sobre 24, mais 4 sobre 24, mais 6x sobre 24. Só uma pequena observação. Escusam, há quem não, por exemplo, eu a resolver, normalmente nunca ponho isto, porque eu já sei que em baixo vai estar 24, está bem? Só ligo
aos elementos que estão em cima. Mas se quiserem, como estamos a iniciar este tipo de matéria, eu estou a pôr, está bem? Mas mais tarde vocês nem sequer põem 24, já sabem que ali é como se tivesse o 24. E agora reduzir os termos, reduzir não, separar os termos dependentes dos independentes. Portanto, menos 6x, menos 12x, menos 6x igual a 4, menos 9. Portanto, vai dar menos 24x, porque devo 6, devo 6, devo 12, e devo 12, devo 12, devo 24. E aqui menos 5. Portanto, menos 24, menos 24, vai dar x igual a 5 sobre 24. Reparem, esta equação é impossível em z. Porquê é que é impossível em z? Porque 5 sobre 24 não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, a equação é impossível em z. Está bem? Impossível em z. Está bem? Se tivesse aqui Q ou R, já seria possível. Porquê? Porque 5 sobre 24 é um número racional e é também um número real. Está bem? Ora, aqui resolvem Q. Então, primeiro tenho que acabar com os denominadores. Portanto, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. E aqui vezes 1, não é? Então, vai ficar 2x menos 1, porque é menos 1? Porque é 2 vezes 1 meio. E 2 vezes 1 meio dá 2 sobre 2, que dá 1. Está bem? Sobre 6 menos. Ora, 3 vezes x, 3x sobre, em baixo já sei que é 6. Ora, vou ter que fazer 3 vezes 11 terços. Então, já sei que aqui vai ser o menos. Ora, vai dar, corta, corta, vai dar 11. Está bem? Igual a 6, desculpem, a x menos 3 sobre 6, tá? Ora, e agora? Fica só o 2x menos 1 menos. Cuidado que este menos aqui é perigoso, certo? Aqui é como se estivesse dentro de parênteses, portanto vai afetar os sinais que estão dentro. Aqui está mais, passa a menos, 3x, aqui está menos, passa a mais, tá? Igual a x menos 3, tá bem? E agora mais do mesmo. Isolam os termos em x. Reduzem os termos semelhantes, portanto, este com este dá menos 1, menos 1 dá menos 2x, aqui vai dar menos 14, mais 1 dá menos 13, dividem tudo por menos 2, e vai dar x igual a 13 sobre 2. Portanto, como 13 meios pertence ao conjunto dos números racionais, a solução da equação é 13 sobre 2 e trata-se de uma equação que é possível e determinada. Determinada. Aqui parece, é tudo igual, só alterei esta parte aqui, está bem? Que assim não vai dar 11, vai dar 33 sobre 11. Então, vão ter que tirar duas vezes os denominadores. Mas vamos com calma. Portanto, começam normalmente sem se atrapalharem, não é? Parece muito complicado, não tem nada de complicado. Aqui é 1, não é? 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 1 dá 6, ou 1 vezes 6, tanto faz. Então vai ficar 2 vezes x dá 2x menos 1 sobre 6 menos 3x e agora tinham que fazer o 3 vezes o 11 meios. Mas o 3 vezes 11 meios dá 33 sobre 2. Então, deixamos assim, qual é o problema? Tá? Aqui ainda podiam fazer outra coisa, como 33 sobre 2 dá uma dízima finita, podiam passar para uma dízima finita e escusavam tirar outra vez os denominadores. Mas vamos tirar outra vez porque às vezes pode dar uma dízima infinita e assim tem mesmo que tirar outra vez os denominadores. Vou já explicar o que eu estou a dizer. Então, assim, ok, igual a x menos 3 sobre 6. E agora ligam só aos elementos que estão no numerador. Então vai ficar 2x menos 1 menos 3x mais, por causa deste, não é? Este menos é perigoso, é como se estivesse entre parênteses, mais 33 sobre 2. Estão a ver? E agora vão ficar outra vez com uma equação com denominadores. Tiram outra vez. Aqui é como se tivesse 1, não é? Desembaraçam outra vez de denominadores. Então aqui vou multiplicar agora por 2, 2, 2, aqui vezes 1, aqui vezes 2, aqui vezes 2, tá? Então vai ficar 4x sobre 2 menos 2 sobre 2 menos 6x sobre 2 mais 33 sobre 2
igual a 2x sobre 2 menos 6 sobre 2. E agora sim, vou já separar os termos em x, portanto 4x menos 6x menos 2x igual a menos 6 mais 2 menos 33. Reduzir os termos semelhantes, portanto vai dar 4 menos 6 dá menos 2 menos 2 menos 2 dá menos 4x. Deste lado vai dar menos 6 mais 2 dá menos 4, menos 4 menos 33 dá menos 37. E agora x é igual a 37 sobre 4. Portanto, em que 37 quartos é um número racional, então o conjunto de solução será 37 quartos e a equação, portanto eu já estou a escrever fora, portanto por isso é que não me deixa escrever, 37 quartos, vou pôr aqui x igual a 37 quartos e a equação será uma equação possível e determinada. A classificação é esta. E acabou. Agora podem resolver os exercícios da página 80 e 81 do vosso manual e ainda páginas 78, 79 e 80 do caderno de atividades. Qualquer dúvida, digam. Bom trabalho!